Pessoal, eu vou só compartilhar a minha tela aqui, tá? Aqui nós vamos fazer os testes dos componentes com Arduino. Teste dos componentes eletrônicos com Arduino. Então vamos lá. Então o primeiro item, primeiro componente que nós vamos usar aqui é o Arduino. Vou colocar o Arduino aqui. Tá? Vamos trabalhar aqui com os sensores, em primeiro lugar. Então o primeiro sensor que nós vamos trabalhar é com o fotoresistor. Ou sensor LDR. Tá? Então, acho que eu já falei para vocês sobre esse sensor, mas vamos dar uma revisada aqui. O princípio de funcionamento dele é atuar como divisor de tensão, tá? É um divisor de tensão, ou seja, aqui a resistência que varia conforme a intensidade luminosa, não é, que incide aqui sobre essa cápsula, que é a cápsula de cádmio, não é? Então, se nós olharmos aqui, não é, o que é cádmio, ou então colocar lá no chat GPT, ou, enfim. Mas o cádmio é elemento químico de símbolo CD, de número atômico 48, tal. É um metal branco, azulado, então é esse metal aqui. E quando ele é sujeito à luz, né? É um metal macio com brilho muito semelhante ao da prata, porém, deixa eu ver aqui, cádmio é luminosidade, deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. Qual a função do cádmio? Ele tem várias aplicações, não só em sensores de LDR, mas tem outras aplicações também, tá? Enfim, tem um elemento químico aqui que faz isso, tá? E aqui tem uma resistência elétrica fixa. Essa resistência elétrica fixa, ela precisa ser calculada de acordo com o seu projeto. Por exemplo, todo sensor, ele precisa ser calibrado. Então, dependendo do seu projeto, você vai colocar um resistor de ordem de grandeza compatível com o projeto que você está fazendo. Tá? Então, por exemplo, a variação do sensor LDR, ela vai aí de um ambiente com claridade máxima, próxima de 0, e com escuridão total, próxima de 70K. Então, se você estiver atuando num ambiente onde você queira medir uma luminosidade, você precisa saber, basicamente, o range da luminosidade da luminosidade do ambiente, né? Ou seja, qual o mínimo e o máximo que esse ambiente pode ter de luminosidade. Aí vai determinar o valor dessa resistência. Normalmente eu coloco um resistor de 10K, mas dependendo do que você quer, você vai precisar alterar esse resistor, tá? Porque alterando esse resistor, você muda o que? A sensibilidade do sensor. Todo sensor possui o quê? Uma sensibilidade. Então, dependendo do projeto que você quer, poxa, eu quero que o meu sensor ele seja muito sensível. Qualquer variação de luminosidade eu quero que ele perceba. Você precisa alterar esse resistor. Eu quero que ele perceba grandes variações. Aí ele vai perder a sensibilidade, mas ele vai conseguir medir um range bem maior. Então você vai precisar escolher o que você quer. Normalmente o que é muito sensível, que você consegue medir com muita resolução, né, você tem um range muito pequeno, tá? Mas depende do projeto. Então vamos lá, aqui eu tenho 2 resistores, sendo que um é variável, é um fotoresistor, e outro é fixo. Qual é o princípio? Eu tenho aqui um terminal onde eu vou conectar no 5 volts, e eu tenho outro terminal que eu vou conectar aqui no GND. Então, beleza? Então, perceba. Esse projeto aqui, ele funciona como um medidor de tensão.
Então você vai medir a tensão que vai estar aqui nessa junção aqui, ó. Tá? A entrada analógica do Arduino funciona como um medidor de tensão. Ele tem aqui um conversor analógico digital que vai fazer a amostragem aqui de tensão. Basicamente é isso. E essa tensão vai variar de acordo com a associação em série dessas duas resistências. Então, se esses dois resistores forem iguais, o valor que vai ser medido aqui vai ser o valor intermediário de 5 volts, que é 2,5, né, a tensão média. Então, só para a gente entender o que está acontecendo aqui, vamos colocar um multímetro aqui, porque aí fica mais fácil da gente entender. Então, eu vou colocar o GND, lembrando que o terra é o mesmo, né? Então, o terra sempre vai ser aqui o mesmo. Então, beleza. Se eu medir aqui, qual é a tensão que vai estar aqui? Antes de eu medir? 5, né? Por quê? Porque é a mesma tensão desse cabo aqui, desse fio. Se eu colocar aqui, qual vai ser a tensão? Qual vai ser a tensão, pessoal, se colocar aqui? Vai ser 0, né? GND. Por quê? Porque é a mesma tensão desse fio aqui. E se eu colocar aqui, vai ser qual a tensão? Depende de quê? Depende do valor da resistência, tá? Ou das resistências, né? Então, o valor dessa tensão aqui, desse potencial, vai depender dos dois valores dos resistores, tá? Não, depende dos dois. Por quê? Porque se você mudar isso aqui, como você tem dois resistores em série, você vai estar alterando a corrente elétrica desse circuito. Se você aumentar a resistência, você diminui a corrente e vice-versa. E se você diminuir a corrente, sendo em série a corrente é a mesma, a tensão dele vai mudar. Tá? Então ele vai influenciar diretamente no valor desse potencial aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um código aqui que vai fazer a medição aqui nessa entrada analógica. Então vamos lá. Lembrando que se... Opa, deixa eu colocar em texto. Vamos lá. Vou fazer aqui rapidinho. Eu quero fazer a medição do valor da luminosidade. Então vou colocar int. Vou colocar primeiro pino LDR. Ele está conectado no pino a 0. E vou colocar int valor LDR. Opa, a 0, né? Faltou o 0 aqui. A gente pode fazer o seguinte também, né? Porque acho que ajuda na... Acho não, com certeza ajuda na programação. Se a gente pelo menos ver aqui as cores mudando aqui. Porque aí fica tudo... Ó, fica melhor, né? Ó, int pino LDR é 0. Int valor LDR, tá? Então, por hora é só. Pmode, eu vou fazer uma medição, ou seja, esse pino da LDR vai funcionar como entrada, tá? Apesar que os pinos analógicos, você não precisa colocar aqui input e output, porque é entrada analógica. Então você não precisa nem declarar. Então eu não vou nem colocar o pmode, vou colocar apenas o serial. Ponto begin, para eu chegar no monitor serial.begin. 9600 bits. Lembrando que essa velocidade é a velocidade em que o Arduino vai conversar, vai trocar dados com o computador. Não a taxa de transmissão de 9600 bits. Revisando aqui, pino LDR e valor LDR são duas variáveis. Enquanto uma variável está armazenando o valor do número do pino, a outra variável vai armazenar o valor. Então, quando o Arduino for lá e captar um valor, ele precisa guardar em algum lugar. Onde é que ele vai guardar? Dentro da variável valor LDR, dentro desse espaço de memória. Beleza, então o que é que eu preciso fazer aqui? Eu vou apagar aqui.
eu preciso medir o valor, não é, que vai ser lido ali na entrada analógica. Então eu vou colocar valor LDR é igual. Eu vou fazer uma leitura analógica. No Arduino você pode fazer uma leitura analógica e pode também fazer uma leitura digital. Por exemplo, se for um potenciômetro, você faz uma leitura analógica. Por quê? O potenciômetro ele tem infinitos valores. Quando você muda a posição lá do volume de algum equipamento, né, que é o potenciômetro, você tem infinitas posições. Já diferente de uma leitura digital, por exemplo, um botão. Um botão ele só tem 2 estados, pressionado e solto. Tá? Então eu vou fazer a leitura aqui, analog, read, eu vou colocar pino LDR. O que é que isso quer dizer? Eu vou fazer a leitura analógica. Em qual pino? No pino LDR. Opa, variável pino LDR. No Arduino Uno eu tenho 6 pinos analógicos. 6 entradas analógicas. De A0 até A5. Eu estou usando qual? A0. Se eu quisesse usar A2, poderia? Poderia. Você muda aqui A2. Sendo que você precisaria mudar lá na montagem. Tá? Ou A0. Beleza, eu fiz a leitura agora. Eu fiz a leitura aqui e desse lado aqui eu estou atribuindo. Essa leitura para essa variável. O comando de atribuição em C++ é esse sinal de igual. Se fosse lá no Visual G, por exemplo, seria assim, ó, preço, atribuir, né, leia, aí coloca o nome da variável, por exemplo, né? O nome do, sei lá, um exemplo aqui. Então eu estou atribuindo a variável preço, o resultado dessa expressão. Poderia, na verdade, não é nem assim, está errado. Mas enfim, o comando de atribuição é esse aqui. É porque são 2 linguagens diferentes, só estou comparando. O comando de atribuição em C++ é igual. Isso quer dizer o quê? Em qualquer linguagem de programação, qualquer uma, quando você atribui algo, alguma variável, é sempre assim. O valor, a expressão à direita do símbolo de atribuição é o conteúdo e o símbolo à esquerda, né, a variável à esquerda, é o que vai receber o conteúdo. Por exemplo, se você olhar aí, o que é que está à direita? Analog read. Então, que vai gerar uma leitura. O que é que está à esquerda? É a variável. Então, eu vou atribuir a leitura a essa variável. Tá? Beleza, atribuir. Depois de atribuir, eu quero mostrar na tela. Né? Seria o escreval, por exemplo, lá no Visual G. Então, eu vou colocar o serial. Ponto, print. LN. Ou melhor, vou colocar print primeiro, para ele não pular a linha. E vou colocar assim, valor lido. Valor lido. E aqui vou colocar serial. Opa, serial. Ponto print LN. E aí sim eu coloco o valor da variável. E o valor da variável, para aparecer exatamente o valor da leitura, é o quê? O valor, underline, LDR. Tá? Pronto. Todo projeto dessa natureza que você está medindo os sensores, é sempre bom você colocar um intervalo entre as leituras. Qualquer projeto que você fizer, que tiver medições, você precisa colocar intervalos entre as leituras. Por quê? Para não dar sobreposição e conflito de dados. Então, só para você ter uma ideia, o Arduino, assim como toda máquina computacional, funciona com um ciclo de máquina, um clock. Então, se vocês olharem aqui, o clock é determinado por esse cristal aqui, ó. Isso aqui, ó, veja, 16 MHz, né? 16 MHz. Não está escrito aí, mas se você pegar um cristal, né? Um cristal aqui. Esse cristal aqui, ó, que está aqui, ó. Essa parte metálica aqui, tá vendo esse cristalzinho aqui, ó? Isso aqui é um oscilador, né? Então ele tem um material dentro dele que faz um microcontrolador fazer o clock, oscilar.
Então é isso que faz o microcontrolador ficar repetindo as instruções. Como ele repete muito rápido, se você não disser a ele assim, espera, através dessa instrução aqui, ó, delay, vou colocar aqui 500 milissegundos. Você pode ter um erro de leitura. Uma leitura pode impactar na outra. E eu falo porque já aconteceu isso. Eu já resolvi problemas de leitura só colocando um delay. Tá? Então é muito importante você prestar atenção nisso aqui. Beleza, então nosso projeto finalizou. Vou copiar aqui e vou jogar aqui no Tinkercad. Tá? Aqui na área do código. Pronto. Vou iniciar a simulação. Vamos lá. Para aparecer o monitor serial, você vem aqui, ó, tá vendo o monitor serial? Vocês estão vendo? Então, se você clicar aqui, vai aparecer o quê? 54, tá? Por que está aparecendo 54? O conversor analógico digital do Arduino possui uma resolução de 10 bits. Isso quer dizer que ele tem 1024 divisões, né? Se você fizer a conta 2 elevado a 10, ele vai ter 1024 divisões, né? Que é basicamente o número de combinações possíveis que você pode ter em 10 bits. Tá? Eu sei que vocês não estão familiarizados com esse termo, bits, mas vocês vão pagar a troco digital, vocês vão entender. Então vamos lá. Se eu estiver fazendo a leitura de 0, quer dizer que é a escala mínima, e se eu estiver fazendo a leitura de 1023, é a escala máxima, tá? Da leitura analógica. Então, por exemplo, eu vou parar a simulação aqui, só para vocês entenderem. Eu vou pegar esse cabinho verde e vou colocar no GND. Quanto é que vai dar a leitura? Vai dar 0, ó. Tá vendo que ficou 0 aqui embaixo? 0. Se eu pegar esse mesmo cabo aqui e colocar no 5 volts, vai dar quanto? Vai dar quanto? Que eu acabei de falar. A escala mínima é 0 e a escala máxima é quanto? 1023, né? Então vai dar 1023. Tá um valor aleatório ali. Deixa eu ver se eu... Deixa eu fazer o seguinte. Pronto. Oi? Vamos ver agora. Ó, 1023, certo? Então vamos lá. Quando eu conectei no GND, deu quanto? E quando eu conectei em 5 volts, deu quanto? E se for uma tensão intermediária, vai dar quanto? Oi? Então, se eu colocar uma tensão intermediária, vai dar um valor entre 0 e 1023, certo? Então, se eu colocar esse cabo aqui, vai dar um valor entre 0 e 1023. Ó, deu 54. Mas vocês estão entendendo que o valor lido ali depende da tensão? Então, se eu modificar aqui, ó, vamos lá, a luminosidade. Vou colocar a luminosidade aqui, ó, máxima. Ó, deu 974. Por que não deu 1023? Porque precisa calibrar essa resistência aqui. É necessário? Depende do seu projeto. Então, veja que se estiver na escala máxima, dá 974. Se estiver no meio, luminosidade intermediária, vai dar... Não alterou tanto o valor, não. Então, veja que... Aí que é um aprendizado para esse sensor. À medida que a intensidade luminosa aumenta, ele perde o quê? A sensibilidade. À medida que a luminosidade do ambiente diminui, ele ganha sensibilidade. Tá? Então veja que a sensibilidade dele é maior em ambientes escuros. Tá? Em ambientes claros ele perde a sensibilidade. Aqui, ele varia quase nada aqui. Ó. E a tensão aqui variando, ó, tá vendo? Mas veja que da metade aqui, ele varia muito pouco. Agora, da metade para baixo, ele varia bem muito. Ó, varia muito. Certo? Então, ele está medindo aqui a tensão. É uma tensão que ele está medindo e essa tensão é convertida para cá.
Tá? Aí lembrando que se você fizer uma correlação, né? Se você fizer a correlação, vamos lá. Ele tem aqui, eu vou colocar divisões. Deixa eu ver aqui se acerta aqui. Se você for até 1023, ó, vamos lá. 1023. Então você tem aqui 1023 divisões, tá? 1023 divisões. Atenção, não é o potencial. Para cada divisão dessa eu vou ter um valor específico de potencial, tá? Lembra da régua? Cada divisão da régua vale 1 milímetro. Então cada divisão que você avança naquela régua escolar é 1 milímetro. E aqui, cada divisão dessa que vale o quanto de tensão? Aí como é que você faz? Se você voltar aqui para o Arduino, você sabe que o mínimo é 0 e o máximo é 5. E essa escala é uniforme. O que é que quer dizer uma escala uniforme? Quer dizer que cada divisão possui o mesmo valor. Tá? Então, se eu tenho 5, aí vamos fazer essa conta aqui, ó. Se eu tenho 5 volts dividido por 1024 divisões, cada divisão vai dar 4,88, tá? 0,00488 volts. Se você quiser transformar para milivolts, basta multiplicar por quanto? Por 1000, né? Então deu 4,88 milivolts. Então quer dizer que cada divisão dessa equivale a quanto? A 4,88 milivolts. Então basta você fazer assim, ó, que a próxima divisão é igual à anterior mais 4,88. Então se você der um clique duplo aqui, opa, deixa eu ver aqui. Ah, tá, é porque tem que travar aqui, senão ele na fórmula ele pega as outras células. Então se você der um clique duplo aqui, veja que se eu pegar aqui o final dessa escala aqui, 1023, ó, 5 volts, né? Ah, professor, não é 5, é a questão decimal ali, quando você divide, você perde, tá? Veja que deu 4,88, alguma coisa, então você perde informação, mas na prática, né, deu 5 volts aqui, tá? Então a escala máxima 5 volts e a escala mínima quanto? 0 volts. Vamos voltar para cá. 2,13 volts. Se você pegar aqui 2,13 volts, 2,13. Agora, como ali está em volts, né? Deixa eu fazer o seguinte, acho que é melhor colocar em F1. Colocar em F1. Pronto, porque aí fica em volts, porque estava em milivolts, aí para a gente não ter dificuldade. Vamos lá. 2,13 volts. Aí você vem aqui nessa escala, vamos procurar 2,13 volts. Opa, 2,13, está aqui. 2,13, beleza? Todo mundo está enxergando aí 2,13 aqui volts? Qual é a escala analógica correspondente? 437, 438. E se olhar aqui, quanto é que está dando aqui? 435. Está entendendo a correlação? Se eu variar aqui, ó, vamos variar aqui, 4,67. Aí você vem aqui, 4,67. 2,28. Ou, não, melhor. Cadê? Não, 4,67 volts, né? Opa. Aqui. 4,67 volts, está aqui. 960, 961. Está aqui. E próximo. Oi? Aqui. Desculpa. 957 e aqui 956. Estão percebendo a correlação? Vocês entenderam a ideia? Então o valor da tensão aqui, o valor da divisão analógica, o valor da eletroanalógica tem uma correlação
com o valor da tensão, tá? Com o valor da tensão. E detalhe, aqui é a calibração. Se eu tenho aqui um valor alto, quer dizer que o ambiente está claro ou escuro, que isso é o mais importante. Claro. Se eu tiver aqui um valor baixo, aqui, quer dizer que o valor está escuro ou claro? Escuro. Mas se eu inverter aqui, se eu inverter aqui, ao invés de colocar esse terminal no 5 volts e esse no GND, se eu inverter, vai inverter a leitura, tá? Então não quer dizer, todo valor analógico que der alto quer dizer que o ambiente é claro? Não. Depende de quê? Da montagem, tá? Então você precisa interpretar e calibrar o seu circuito, você monta, beleza, agora eu vou testar qual a luminosidade aqui no ambiente. E aí você faz o teste, né? E aí você vai ter uma informação de acordo com a sua montagem, tá? Sim, aqui todo mundo entendeu? Beleza? Pronto. Então esse é o sensor LDR, tá? Então você vai fazer o que a gente chama de medição indireta da luminosidade, ou seja, eu vou através do valor de tensão estimar quanto é que está a luminosidade, tá? Basicamente é isso, beleza? Então eu vou tirar o multímetro daqui. Então esse é um sensor muito utilizado. Sendo que ele não é o único sensor, tá? Se nós olharmos aqui, nós temos outros sensores. Sensor aqui, sensor ultrassônico, não é? Que é muito utilizado. Então vamos colocar ele aqui do outro lado. Aí primeiro, a montagem. Você vai conectar aqui o GND, pode ser em qualquer GND da placa. Eu vou conectar nesse. No GND. Os 5 volts. Conectar nos 5 volts. Deixa eu... Oi? É porque não tem 5 volts ali em cima, não. Pronto. E agora vamos conectar o sinal. Agora, estranho que ele é de... Normalmente esse sensor aqui... Oi? Normalmente esse sensor aqui... Aonde você está falando? Hã? Aqui? Não, é porque 5 volts só tem aqui. Vai. Agora, esse sensor aqui, ele é estranho que ele não tem o Tiger e o Etch, né? É diferente. Porque esse sensor aqui ultrassônico é esse aqui, ó. Sensor ultrassônico. Ele tem 4 pinos. Eu uso ele na prática com 4 pinos aqui. 4 pinos aqui. E aqui ele só tem 3 pinos. Muito estranho. Oi? Não. Oi? Não, isso é um sensor ultrassônico. Isso aqui é um sensor que mede distância. É aquele sensor que mede distância que é muito utilizado na robótica, né? Para o robô ele desviar de obstáculos, entendeu? Agora aqui ele só tem 3 pinos. Através do som, né? Ele recebe a sonoridade e vê o sinal para a placa, é isso? Isso, ele tem esses dois componentes aqui. Um é o Tiger, vou mostrar aqui, acho que é melhor aqui. Um é o Tiger, o outro é o Etch. O Tiger, aqui do lado esquerdo de vocês aí, da imagem, tem um T aqui, ó, do lado. Esse T de Tiger é transmissor. Então, o sensor ultrassônico que vai emitir uma onda. E no receptor, que é no Etch, que é receptor, ele vai receber. Então, a velocidade do som no ar é conhecida, né? Que vale quanto? 340 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do som no ar. Ora, se ele sabe, se ele emite uma onda sonora, ele marca o tempo que a onda sai e que a onda volta, ele tem o tempo que a onda levou para percorrer 2 vezes a distância, né? Indo e voltando. E ele tem a velocidade. E pela equação da velocidade média,
eu tenho que velocidade é igual a distância sobre o tempo. Então, se eu tenho a velocidade, se eu tenho o tempo, eu tenho o quê? A distância. Então, ele calcula a distância dessa forma, tá? Então, é um sensor que funciona assim. Por que vocês só tem que... Não, é do Tinkercad aqui. Agora... É só emissor ou só receptor? Não, era para ter os dois aqui. Agora, deixa eu ver se tem uma biblioteca que funciona só para ele aqui. Vamos lá, biblioteca. Tá muito estranho. Sensor. Ó, ultrassônico. Tinkercad. Vamos ver aqui. Ó, tem... Vamos ver se alguém fez esse projeto. Simular. Ó. Tem alguém que fez esse projeto aqui. Iniciar a simulação. Ó. Deixa eu ver aqui a biblioteca dele. Vou copiar e usar. Isso aqui é quase que igual o Scratch. Você pode pegar um projeto que alguém na comunidade fez e copiar, né? Ó. Então esse aqui é o sensor ultrassônico, tá? Então se nós olharmos aqui na programação, não é? Ele fez Ele fez aqui uma função para funcionar como interrupção, né? E aqui outra função para fazer a medição, tá? Então, à medida que você afasta aqui, ó, deixa eu iniciar a simulação, você afasta, aí ele mede aqui em polegadas e em centímetros, ó, tá? E detalhe, pessoal, por que vocês acham que tem uma faixa em que ele mede a distância e outra faixa que ele não mede? Quem sabe me dizer? Como assim? Veja que ele só mede nessa região aqui. Nessa que ele não mede. Por quê? Ele manda a emissão e a recepção dele é por ecêntrica, ele vai para o centro, só para frente, ele não é para lateral. É porque é quase isso, mas vou traduzir o que você falou. Essa região aqui está fora da visada do sensor. Então o sensor ele tem uma área onde ele consegue medir, que é a visada, que é a área de cobertura, tá? E a gente chama tecnicamente isso aqui de facho. Por exemplo, o sensor pi, que é esse sensor aqui, ó, que é o sensor aqui, ele também tem um facho. Então, vocês já chegaram próximas àquelas portas automáticas? Você chegou e ela abre sozinha? Se você ficar em uma posição, ela não abre. Alguém já tentou fazer isso ou não? Pronto, então, porque você está fora do alcance daquele sensor, é isso, tá? Então, se nós olharmos aqui no sensor ultrassônico, veja que aqui provavelmente a onda sonora vai bater e vai ser refletida, mas não vai vir para cá. Vai para outro lugar, mas não vai chegar aqui. Ou vai chegar de forma que vai gerar uma medição errada, entendeu? Então aqui você tem a garantia que a onda sonora vai bater aqui e vai voltar para cá, tá? E lembrando que isso aqui é algo que aproximado, né? É para ter uma noção de distância, para possibilitar um robô, por exemplo, desviar de obstáculos. Não é que é a medição exata. Isso aqui é apenas para ele saber, opa, está próximo de alguma coisa, então preciso desviar. É basicamente isso. Aí se vocês quiserem ver o código aqui dele, tá?
Aí vocês podem, né, aqui olhar o código desse projeto. Aí lembrando como é que faz aqui. Você pode vir aqui, ó, galeria. Tá vendo aqui essa opção galeria? Se você vir aqui, tem vários projetos aqui, tá? Agora tem projetos 3D para você fazer gerar um STL para ser impresso em impressora 3D, e tem circuitos, que é justamente projetos com Arduino, tá? Então veja que tem vários projetos, ó. Tem projetos com sensor infravermelho, projetos com potenciômetro servomotor, que esse aqui nós fizemos aqui na sala. Tem projetos com display, com multímetro. Tem vários projetos aqui, tá? Ó, tem árvore de Natal. Aí depende da sua criatividade, tá? Tem um monte de coisa que você consegue fazer. Tá? Ó, tem projetos também de eletrônica digital, né, utilizando esse display de 7 segmentos, tá? Enfim, tem infinidade de projetos que depois vocês podem explorar aqui, tá? Vocês tenham visto isso aqui ou não? Já tinham visto? Pronto, aqui vocês podem até se inspirar. Poxa, eu quero um projeto aqui, ó. Esse carinha usou esses componentes, aí você pega outro projeto, esse aqui usou o outro, você pode juntar e criar o seu, tá? Então é assim que você consegue fazer, ó. Tem até da máquina de lavar, né, que ó, o cara fez aqui, enfim, tem bastante coisa que você consegue fazer, tá? Bom, então eu vou fazer o seguinte, deixa eu tirar esse carinha aqui. E eu vou colocar aqui um outro sensor, que é o sensor de umidade do solo. O objetivo do sensor de umidade do solo é medir a saturação, não é, de um determinado solo ali, de uma plantação, para saber se você precisa irrigar ou não aquela área. Aí você faz a conexão assim, ó, GND, ou melhor, VCC, conecta aqui, GND, é sempre no mesmo GND, no mesmo VCC? é isso. Detalhe, não é que é sempre no mesmo. Aqui eu estou usando 5 volts. Você precisa saber qual é a tensão nominal desse sensor. Nesse caso, a tensão nominal desse sensor é 5 volts. Por exemplo, se fosse 3.3 volts, você teria que conectar aqui, ó, no 3.3 volts. Tá? Então você precisa saber sempre a tensão nominal de um componente eletrônico para não queimar e não danificar esse componente. Oi? Datasheet. Aí você pode procurar, bota aí no Google, ó, datasheet vamos colocar aqui, do sensor ultrassônico. Aí tem o sensor ultrassônico, ó, um datasheet, por exemplo. Aí ele fala, o datasheet é o manual do fabricante daquele equipamento. Aí vai falar todas as informações. Aí ele fala, ó, tensão de funcionamento 5 volts. Isso aqui é o sensor ultrassônico. Corrente de operação 15 mA. Isso aqui é importante para você saber o consumo, né, de corrente, e se você estiver usando uma bateria, por exemplo, né? Aí você pode calcular o tempo de vida, a autonomia de uma bateria, né? Então, por isso que é importante. A frequência, range, ele mede de 4 metros até 2 centímetros. Né? De 2 centímetros até 4 metros, na verdade, né? Então veja que é aquilo que a gente estávamos falando, né? Se você chegar muito próximo dele, ele não mede. Menos que 2 centímetros, tá? Então é muito importante você ler, né, o datasheet do equipamento, porque você vai ter informações que você vai entender aqui. Lembra que eu falei da velocidade? Olha a velocidade. 340 metros por segundo. Tá? A distância percorrida, 2 vezes, né? É 2 vezes a distância percorrida. Por isso que ele divide por 2 aqui. Tá?
Então não tem muito mistério não. Então se você quiser, você digita, né? A datasheet e sensor, aí você digita o nome do sensor. Aí na internet você vai encontrar. Isso. No datasheet ele sempre vai falar o pino e vai falar a função de cada pino, tá? Sim, GND e o sinal a gente conecta aqui em outro entrada analógica. Vou conectar aqui na A5. Mudar a cor aqui para diferenciar A5. Então perceba, vou aqui no código. Vou aqui no código. E vou digitar aqui A5. Digitando A5, tá? E colocando iniciar a simulação. E clicando aqui monitor serial, 0. E se eu for modificando aqui, ó, olha, aumentando, beleza? Acho que algum de vocês usaram, não foi o sensor de... A gente ia fazer. Aí ia fazer, não vai fazer mais não? O projeto da gente agora é aquele que eu te mostrei. Ah, tá bom. Então aqui, ó, você veja que o mínimo dele é 0 e o máximo dele 876. Por isso que você precisa calibrar. Veja que você não pode colocar aqui o máximo 900, 1000, porque ele não chega em 1000. Ele não chega em 900. Então isso aqui é a calibração do sensor, tá? Então aqui você pode colocar num solo onde está uma determinada planta para você medir a umidade, tá? E aí dependendo da umidade, se a umidade estiver baixa, você pode acionar uma bomba, não é? Acionar o módulo relé, aquele módulo relé vai ativar uma bomba e aí você vai fazer ele funcionar, tá? Se você quiser indicar, por exemplo, a luminosidade, aí você pode indicar aqui de forma visual, por exemplo, né? Ó, isso aqui é uma LED RGB. Um LED RGB ele tem 3 LEDs dentro dele, fazendo uma ligação cátodo comum, ou seja, cada LED tem um cátodo e um anodo. E aqui em cada LED os cátodos estão interligados. Então eu vou colocar aqui cátodo comum. E o cátodo você conecta no menor potencial. Eu estou conectando GND. Aí aqui você conecta aqui, por exemplo, no pino digital. Vou conectar no 2. O azul, vou conectar aqui. Deixa eu deixar assim, melhor. O 3, vou conectar aqui, colocando amarelo e o verde. Apesar, deixa eu ver aqui, isso é vermelho, né? Vou colocar vermelho, esse aqui é azul. Vou colocar azul. Esse aqui é verde, vou colocar verde. Pronto, para ficar igual. Beleza, o que é que eu vou fazer agora? Dependendo do valor lido, eu vou colocar um range para o LED funcionar. Sendo que eu preciso declarar as 3 variáveis de cada LED, né? Então eu vou colocar LED, RGB, vermelho. O vermelho eu conectei no pino 2. Eu vou conectar agora, declarar as outras 2 variáveis. RGB azul, pino 3, e RGB verde, pino 4. Aqui eu vou colocar pin mode, LED RGB output. Por que saída? Porque o Arduino ele está enviando um sinal para o LED, ou seja, está saindo do Arduino. Então por isso que você coloca saída. LED RGB vermelho, verde, vermelho, verde
e azul, né? E azul. Beleza. O que é que eu vou fazer aqui? Eu sei que o meu valor, o valor da luminosidade, varia de 0. Desculpa, da luminosidade não. Aqui do sensor, né? Varia de 0 até 800, não é? Deixa eu recordar aqui. Eita, ele vai dar um erro aqui no código, né? Ah, não deu não. De 0 a 886. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui no código e vou colocar assim. Se, aí eu coloco if. Aí eu vou colocar valor LDR. Se LDR for maior, vou colocar 3 faixas. Primeira faixa de 600 para cima. Se for maior do que 600, o que é que ele vai fazer? Oi? Essa questão ali do 234, o terceiro ali não tem nenhum negócio que é alternado, ele não ia mudar. O terceiro o quê? O terceiro pino ali em cima, ele colocou 234, que é o azul. O terceiro. Aqui? Ele tem um sinalzinho dele, que você colocar ali. Esse sinal aqui, ele indica que o pino é PWM. Você pode usar normalmente. O pino PWM, vamos lá, esses pinos aqui, ó, de 0 a 13, eles são pinos digitais. Ou seja, você pode usar ele como para usar como nível lógico alto e baixo. Por exemplo, para acender ou para apagar um LED. Sendo que esses que tem o sinal do tio, você pode usar como PWM. Então, o pino PWM, ele além de ter a função de pino digital, ele também tem a função de pino PWM. Agora, o pino 4 só pode usar como digital. Agora o 3 pode ser digital e PWM. E lembrando, PWM é a modulação por largura de pulso. Por exemplo, eu quero controlar a intensidade do LED. Aí você usa o pino PWM. Eu quero fazer o LED acender numa faixa onde ele vai da intensidade mínima, que é apagada, até a intensidade máxima, variando com o potenciômetro. Quero controlar a luminosidade, por exemplo, do LED. Aí você usa o PWM. Pergunta? Aí no caso, esse 3, 5 e 6, eles servem também como PWM. Só que eu estava perguntando aqui também, por exemplo, eu mando 5 volts aqui. E eu quero mandar para o pino 6. Esse 6 quer dizer que é só o pino 6 mesmo ou é a quantidade de volts que ele pode receber? Não, a numeração do pino, você fala? Só a numeração. Não, a numeração do pino é meramente sequencial. É só para ele controlar mesmo. Todos eles, o pino 2, ele funciona da mesma forma que o pino 13. O número é só sequencial. Tem o mesmo valor. A única diferença é o 3, 5 e 6 nesse caso. É o 13, o 5, o 6, o 10 e o 11. Ou melhor, 3, 5, 6, 9, 10 e 11. São pinos PWM. Ele consegue controlar e informar, né? Ele consegue controlar a intensidade. De acordo com a programação que você colocou. Isso. Por exemplo, o pino comum, que são os pinos 2, 4, 7, 8, 12 e 13, ele só escreve, só coloca na saída ou 0 volts ou 5 volts. E os pinos PWM podem colocar de 0 a 5 volts. Então, se você quiser colocar 3.8 volts, você consegue no pino PWM, entendeu? Eu tinha a dúvida também, o que é que está alimentando o LED no caso? O LED, ele para alimentar, ele precisa receber 2 sinais. Um de menor e de maior potencial, desde que essa diferença seja pelo menos 0,7 volts, no caso do diodo de silício. Aí no caso, aqui no power entra O GND. o power Não, aqui, vamos lá, aqui. e sai do pino digital lá em cima, não é isso? A tensão entra lá embaixo e sai do pino digital para o LED. Aqui, vamos lá. Eu preciso de 2 conexões para acender cada LED.
Eu preciso do GND, ou de um menor potencial, nesse caso vai ser GND, e preciso de outro potencial maior. Cada LED vai receber um potencial aqui, através de cada pino digital. Então, se eu jogar, por exemplo, nível lógico alto no pino 2, eu vou acender o LED vermelho. Ele já está carregado com 5 volts. Já está sendo alimentado com 5 volts. Não, o LED ele tem o GND aqui conectado e ele vai receber a alimentação quando eu ativar a porta digital. Não é igual, é diferente desse sensor aqui. Esse sensor aqui ele tem alimentação, VCC GND. Direta. O LED não tem alimentação GND VCC. Ele tem duas conexões. Um GND e a outra conexão é a conexão do anodo. Que aí, quando eu colocar o sinal, ele vai acender ou vai apagar. Entendeu? Então, LED, resistores, botão não tem alimentação. São componentes que vão funcionar dependendo do sinal que você coloca nele. Aí a gente regula isso através da programação, né? É justamente isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, aqui ó. Vou colocar aqui aqui que é melhor aqui. Vamos lá. Se o valor for maior do que 600, é o nível máximo. Então eu vou colocar assim, ó, digital, right, ou seja, vai colocar 5 volts. Então eu vou colocar 5 volts aqui no LED vermelho, por exemplo. Então eu vou colocar LED vermelho. E para colocar 5 volts, nível lógico 4, coloco high. E nos demais eu coloco low, tá? LED verde e aqui azul. Vamos lá, maior do que 600, maior ou igual. A outra faixa eu vou colocar assim: se o valor for maior do que 200, maior ou igual a 200, e menor, aí é um operador lógico, tá? 2i comercial, um operador lógico. Eu preciso de duas condições para ser atendida. Então, imagine que você tem um intervalo. Ele precisa ser maior do que 200 e menor do que 600. Então você coloca i menor do que 600. Então veja que ele tem duas condições a ser atendida. Isso aqui é o E comercial. Ele precisa atender as duas condições para que ele consiga executar as instruções que estão delimitadas no bloco de instruções, tá? Se essas condições forem atendidas, eu quero que ele apague o LED vermelho e acenda o LED azul, tá? E a última condição é se for menor do que 200. Veja que na sua programação você precisa contemplar todos os valores possíveis, não é, que o seu código ele pode assumir. E detalhe, como é que eu vou saber disso? A gente não fez o teste aqui? Aqui, ó, tá vendo aqui valor lido? A gente variou de 0 até 886, tá? Então aqui está contemplando todos os valores. Isso. E aqui vai alterar o LED verde. Então se eu copiar aqui, vir para cá e colar e iniciar a simulação. Eita, queimou o LED. Por que queimou o LED? Tá faltando a resistência. Tá vendo? Queimei o LED. Então, a gente esqueceu aqui de colocar o LED, né? Então a gente precisa tirar aqui, ou melhor, colocar a resistência, né? Vamos colocar a resistência aqui. Pode ser também. Normalmente ele coloca ou 220 ou 330, mas quanto maior o resistor, a corrente vai tender a ser menor e aí o brilho vai ser menor, tá? Então você coloca aqui 220 ohms, ó, 220 ohms, tá? E aí vamos lá, que esse aqui é o qual? Terminal 2.
nem lembro mais, mas vamos colocar assim. Eita, mas tem que ser verde, azul. Esse aqui é o vermelho. O vermelho é o 2, o azul é o 3. Opa. Isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vamos lá, azul e o verde. Azul e verde. O azul é no pino 3. E aqui? Beleza? Vamos ver se o LED vai quebrar agora. Agora quebrou não, né? Pronto. Então vamos lá. Veja que se você olhar aqui, a umidade está no valor mínimo. Se nós olharmos aqui o monitor serial, está em 0. 0 é menor do que 200? É. Então ele está acendendo o LED verde. Tá? Ó, ele está acendendo o LED verde aqui. Se esse valor aumentar, vamos aumentar aqui. Ó, ainda está menor que 200. Passou de 200, ele foi para qual? Azul, tá aqui, ó. Ele é maior do que 200 e ele é menor do que 600, concorda? E se ele aumentar, foi pro vermelho, tá? Então você consegue ter uma indicação visual, não é, do valor da umidade ali, né? Um indicativo, né? Na verdade, né? Da umidade do solo, tá? Então veja que você pode correlacionar um valor da entrada analógica com uma saída digital, né? Através de um LED. Beleza? Alguma dúvida? Então, revisando aqui, quais foram os conceitos que nós aprendemos aqui? Aqui a gente aprendeu o conceito de declaração de variáveis. Aqui nós aprendemos o conceito de comunicação serial entre esse valor que está aparecendo aqui, está aparecendo porque o Arduino ele está lendo e está enviando por meio desse cabo aqui USB a informação para o computador através de uma comunicação serial. A gente aprendeu também que você precisa declarar ou setar os pinos digitais como saída, né, do LED. Aqui nós aprendemos o conceito de entrada analógica. E nós aprendemos que a entrada analógica ela tem a faixa etária, né, a divisão. E nós aprendemos também que você pode correlacionar um valor analógico, uma condição de uma variável, com uma ação que você queira, né, executar. Nesse caso, nós correlacionamos o valor do sensor de umidade com a cor que o LED vai apresentar. Beleza? Então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Não? Não precisa decorar não. Por quê? A linguagem de programação, ela não precisa ser decorada. Ela deve ser consultada. Então, se você tiver alguma dúvida, você vai lá e consulta. Assim como a língua portuguesa. Você não precisa decorar. Você precisa só viver. É a experiência de você estar falando todo dia a língua que você vai ficar mais fluente naquela língua. Então, a mesma coisa é a programação. Cada vez mais que você fizer mais projetos, você vai ficando mais fluente naquela linguagem, tá? Professor, sobre o trabalho do outro, o senhor quer ele no TCCV, o senhor quer a capa, a contracapa,